Alô, amigos assinantes exclusivos da Premier TV. A partir de agora está no ar mais um programa Sala VIP, nosso espaço do jornalismo local, sempre com os assuntos e os fatos que marcam o nosso dia a dia, que marcam o nosso cotidiano. No programa de hoje estamos recebendo aqui a empresa NPU, com os seus dois representantes para falar sobre essa novidade que é a junção da tecnologia junto com o humano para fazer crescer as oportunidades de negócio nas empresas. Uma honra em tê-lo aqui, o Marcel Pedral Pinheiro Rodrigues, que é o sócio fundador da empresa, mestre em engenharia da produção. Uma honra muito grande tê-lo aqui no programa Sala VIP. A honra é toda minha. Satisfação em recebê-lo. Também quero agradecer a vida aqui nos nossos estúdios da doutora Maristela Franco Paes Leme, que é também da direção da NPU, para nos auxiliar nessa entrevista e divulgar o que há de tão importante nessa empresa NPU, que está há 15 anos no mercado e que junta a tecnologia com a capacidade do ser humano de se desenvolver e desenvolver as empresas. Uma honra muito grande. É uma satisfação para mim estar aqui contigo, trazendo um pouco do que a gente faz no nosso dia a dia. Obrigado e uma boa tarde a todos. Ok, uma honra muito grande também tê-los aqui no Sala VIP pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. Bom, a gente sabe que a tecnologia ela é uma ferramenta importante nas empresas, mas sem a capacitação do ser humano não adianta de nada ter a tecnologia. Então, pergunto para o Marcel, o que é, na realidade, a NPU que você já fundou há 15 anos? A NPU, desde o início, ela nasceu de um impulso que era trabalhar com software, implantação de software, mas sempre levando em consideração o ser humano. Desde o início, eu sentia a necessidade, mesmo recém-formado, de trabalhar com o humano, tá? Porque a gente começou a trabalhar com implantação de software e tinha diferenças de uma organização com a outra. Uma a gente conseguia implantar, outra não. Por quê? A gente começou a estudar isso aí e verificar que esse foco era muito importante, levar em consideração a organização como um todo, os processos da organização, os indicadores da organização e, principalmente, a liderança da organização. Perfeitamente. E que a NPU quer dizer NEC Plus Ultra. Ok. Né? Então, doutora Maristela, dentro do que o Marcel acabou de falar, o que se propõe, então, a NPU? Então, a NPU acredita num arquétipo que se diz que a empresa, qualquer organização, possui 4 níveis. E dentro desses níveis, a NPU atua em todos eles, no nível dos recursos, que representa todos os recursos que tem na empresa, seja a parte de imóveis, a parte física. Tem também toda a parte dos processos que roda logo acima dos recursos, E junto com isso tem a parte de relações e a identidade da empresa. Então o modelo que a NPU propõe é que as organizações devem trabalhar esses 4 níveis para ela consiga se desenvolver bem. Então vamos repetir quais são os 4 níveis, doutora? Os níveis dos recursos, processos, relações e identidade. Isso é fundamental para que uma empresa tenha sucesso. Isso é fundamental. Se a gente esquecer qualquer desses 4 níveis dentro da empresa, a empresa passa a ter problema, Uhum. Então, assim, desde um trabalho de implantação de software ou um trabalho de mapeamento de processos, a gente deve ter muito cuidado em estar olhando para esses 4 níveis, estar enxergando qual que é a identidade dessa empresa, como é que está o clima, as relações dentro desse contexto da empresa, qual que é o tipo de liderança que se trabalha dentro da organização. Então, a gente não pode deixar nenhuma peça desse quebra-cabeça de fora, porque corre-se o risco de não estar trabalhando a organização na sua integralidade. Perfeito. O papel do RH nesse fator é fundamental, nesse momento da empresa, que a empresa precisa, o RH é decisivo.
O RH é fundamental porque a gente acredita que a empresa só vai se desenvolver se o humano que está dentro dela se desenvolver. Certo. Então, se a gente tem um RH que trabalha com os treinamentos, com o desenvolvimento desse humano, os profissionais se desenvolvem, logo a empresa se desenvolve. A gente não acredita no inverso, né? Então, o RH tem um papel muito importante em qualquer processo de mudança, que pode ser implantação de software, por exemplo, pode ser em mapeamento de processos, pode ser num trabalho de identificação de qual que é a visão daquela empresa, qual que é a missão, né, que está muito ali na parte estratégica, mas ainda assim a forma de se chegar lá tem que considerar esse ser humano que está ali dentro e que é a empresa, né? Quem são hoje os clientes principais, Marcel? Hoje na NPU a gente trabalha com... Sem citar nomes. Qual o perfil? O perfil da NPU de cliente que nós estamos atuando hoje é esse cliente que se preocupa com a liderança dentro da empresa. Por exemplo, muitos dos nossos clientes, eles têm problema de processo. Inicialmente, a gente entra para trabalhar com o processo, com a rotina da empresa. Aí a gente consegue identificar que o problema não é na rotina, é na parte de relações. E o perfil dessas empresas hoje, a gente começou a trabalhar muito com construtora. Nós entramos, a primeira área de negócio que nós entramos foi a parte de construtora. Que são empresas, na sua grande maioria, genuinamente empresas familiares. Tem essa particularidade, tá? Nós começamos a trabalhar com muitas construtoras e tinha essa particularidade de trabalhar com uma empresa familiar. E tinha problemas internos que aparentemente era processo e não era. Tá? Era relações. E depois, subindo no campo de relações, a gente via que o problema não era só ali nas relações, era a falta de visão, era a falta de missão do grupo como um todo. Tá. Então, uma das empresas que a gente atua, uma das áreas de negócio que a gente atua, são construtoras. Tá. Mas além no nicho de mercado que a gente trabalha, são algumas construtoras. Tá. Perfeitamente. Bom, doutora Maristela, qual é a metodologia de trabalho que vocês aplicam dentro da NPU para as empresas poderem crescer nessa junção entre tecnologia e humano? Então, a nossa metodologia de trabalho, ela tem por trás esse arquétipo de 4 níveis, né? Ou seja, de trabalhar essa integralidade, considerando os 4 níveis. Sim. Além disso, a gente procura formatar plano de ação. A partir do momento que nós temos o contato com aquela pergunta, aquela dificuldade que o cliente tem, ele nos chama, a gente entra fazendo um diagnóstico, né? Para identificar realmente qual que é o problema, e a partir disso nós traçamos, junto com o cliente, um plano de ação, né? Então, as soluções, elas são bem customizadas, não existe um modelo, o que serve para um cliente serve para outro, né? A gente tem que tomar esse cuidado para construir esse processo, o trabalho juntamente com o cliente. Em quanto tempo vocês conseguem identificar esses problemas dentro da empresa, Marcel, por exemplo? Tudo parte de uma pergunta, tá? Qual é a pergunta? O que se quer dentro da organização? Tá. Quando eu comentei contigo que a gente trabalha com o nicho de mercado, a gente atua construção civil, tá? A gente começou a identificar também outros nichos de mercado. Claro. E esses outros nichos de mercado vieram até nós. Tá? Hoje a gente trabalha com algumas clínicas, até no governo a gente já fez um trabalho. Tá? Então, primeiro detalhe, qual é a pergunta que quer ser respondida? Tá? Então, em cima dessa pergunta, tá, a gente começa a atuar de uma maneira muito pontual. Então, dependendo da pergunta do líder, tá? A pergunta do líder. A pergunta do líder, tá, pode demorar mais tempo, tá? Então, dependendo do que a gente for fazer na organização, o tempo é uma variável importante, tá? Então, porque a gente trabalha muito com as pessoas da empresa, muito os liderados, o líder e a equipe do líder ali. Então, a nossa postura é de facilitador. Nós não somos executivos da organização. Então, nosso cuidado é muito no saber perguntar, é saber levantar a questão e criar sinergia no ambiente. O que a Maristela comentou com a questão de plano de ação é por causa disso. Muito do nosso trabalho é saber qual é a pergunta do líder, identificar essa pergunta, e a partir dessa pergunta ter toda uma metodologia por trás, que é sentar com a equipe e identificar, criar a imagem. A partir da imagem criada, definir critério, aí se julga com a equipe, cria-se um plano de ação.
E depois de criar esse plano de ação, há todo um acompanhamento para ver a efetividade do trabalho. E há todo um acompanhamento para ver se teve resultado do trabalho. Então, o tempo é uma variável importante que vai sempre depender da pergunta do líder. O que ele quer trabalhar e como é que está a complexidade, se ele tem os recursos. Aí entra nos 4 níveis que a Maricela comentou. Se tem claro a parte de recurso, a parte de processo, como é que está a parte de relações e também a parte de identidade. Então, toda essa pirâmide está sempre levando em consideração. Então, de acordo com a pergunta, a gente vai num nível da pirâmide. Trabalha mais um nível do que o outro, ou os 4 juntos. Então, depende muito da pergunta, que vai dar o tempo do trabalho. Sempre o dono da empresa é o líder? Não. Nem sempre. O dono da empresa, a gente comenta que ele dá o impulso inicial. Ele é a pessoa que dá o impulso da empresa. Ele é aquela carga elétrica que faz a empresa muitas vezes andar. Mas dentro da empresa tem as pessoas internamente que são líderes também. A gente compara muito a questão da empresa com o ser humano. E lá na parte de relações, e lá acima das relações tem a parte de identidade, que é o valor, visão e missão. A gente compara isso e tem uma ponte chamada identificação com o humano, que é o eu. Então, por exemplo, a empresa é formada de vários eus, de várias pessoas, com as suas individualidades. E essas pessoas, dentro da empresa, elas criam um valor interno da empresa. Então, esse valor interno da empresa não é só do líder da empresa, não é só do empresário, é do grupo, da coletividade. Então, em cima disso aí que a gente começa a trabalhar. E a pessoa tem que entender isso de uma maneira muito clara. Hoje eu fui numa empresa de manhã, dar uma consultoria. Sim. E nessa empresa, a pessoa falou assim, o que te chama? Eu falei, aqui tem claro quais são os valores da empresa? Ela falou para mim assim, ela falou, não tem claro valores, aqui não sei se tem valores. Aí eu perguntei para ela, então tá, então o que te faz sentir bem na empresa? Ela parou, ficou pensando, não, alguma coisa você deve gostar de trabalhar aqui na empresa, senão você não estaria aqui. Ela parou, olhou, falei, pensa bem. Ela falou assim, o dono da empresa, ele é muito bravo, mas só que ele é transparente. Eu sei que ele está falando comigo. Ele pode ficar bravo, mas eu sei que ele está falando comigo. É transparente. Eu falei, viu? Um valor é transparência. Quem mais tem aqui dentro da empresa? Ele confia em mim. Ele confia em mim. Quando eu falo uma coisa para ele, ele me confia. E outra coisa, na outra empresa que eu trabalhava, era tudo muito certinho, mas não tinha abertura de trabalhar. Aí eu falei, você já falou 3 valores da empresa. Está consciente disso? Ela falou, tô. Está mais feliz de trabalhar aqui agora? Ela falou, tô. Então, esses detalhes, tá, que é lá em cima, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Por isso que eu falo, a empresa é formada de vários eus, de várias pessoas. Por isso que quando a gente fala de software e implantar software, se a gente não leva em consideração isso, eu fui chamado para uma reunião para falar de software. Aí, no meio da reunião, nós começamos a ter esse papo. E aí se acertou o problema lá em cima, que era de comunicação interna. Então, isso acontece muito. Diariamente, nosso trabalho é esse.